pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês na Lava e Leva Lavanderia, você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Francisco Arruda Machado. Francisco Machado é doutor em Ecologia pela Unicamp, pós-doutor em Taxonomia de Peixes pela USP, a nossa Universidade de São Paulo, e está em Juína para participar do segundo festival Juína Vivo. Eu aproveitei uma pequena folga do Francisco e pedi que ele viesse conversar conosco. Chico, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vicente Lino, por fazer o convite. É uma obrigação de um cidadão brasileiro, sempre que tem uma informação, fazer que isso chegue ao povo de forma clara, para que ele possa sim decidir essas questões que o rodeiam, principalmente com o intuito de uma melhoria de qualidade de vida. Francisco, você vai participar do segundo festival Juína Vivo. E eu sei que esse festival vai discutir essas questões sobre a instalação de hidrelétricas no leito do Rio Juruena. Muito bem, como é que você vê isso? E a sua palestra vai discutir essa problemática. Isso é meio que vai adiantar um pouco o nosso público. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa problemática? De que maneira você vê a atuação tanto dos órgãos públicos, das empresas interessadas, da sociedade como um todo nessa questão? É necessário que a gente inicie a falar que o Brasil, lamentavelmente, é um país que investe muito pouco em pesquisa básica. E por causa disso, a sua biota, entendendo aí como florestas, os animais nela contidos, os seus rios, ele não fez uma base de estudos, como muitos países têm, que propicia qualquer tipo de capital, privado ou público, possa ter o início para fazer o empreendimento. Mas no caso específico do Juruena, ele tem características peculiares, únicas, em função da evolução da própria terra, do próprio continente sul-americano, e que o caracteriza como não impróprio à usina, mas na perda de uma magnitude imensa, não só de elementos humanos, como de elementos outros biológicos, como florestas, espécies animais, incluindo aí terrestres e aquáticas. Bom, a sua fala vai ter como foco a destruição, vamos falar assim, que pode ser consumada com a instalação das hidrelétricas. Muito bom. A gente tem sempre um debate permanente, Francisco, entre desenvolvimento e defesa do meio ambiente, isso a gente vê a vida inteira. E aqueles que defendem que as usinas devem ser instaladas, usam nossos argumentos. E você tem argumentos contrários à instalação delas. Eu queria que você pontuasse pelo menos 2 ou 3 argumentos
que você considera irrefutáveis para a não instalação das hidrelétricas? No caso específico, aqui, nós temos 2 rios extremamente importantes. Assim, o que é melhor dizer que dentro do estado de Mato Grosso, nós temos toda a bacia, uma grande parte da bacia amazônica, oriunda das suas cabeceiras dentro do estado de Mato Grosso. E 2 deles que formam aquele bico lá no estado de Mato Grosso, que é o Telespires, que como o rio ele deixa de existir com o funcionamento da usina Telespires, na sequência vem com o Líder e depois Sinop. Então só sobrou o Juruena, tá? Mas o Juruena ele tem peculiaridades ímpares, porque ele é um rio jovem, de recente formação, por isso ele tem bastantes ilhas, ele é muito raso ao longo da sua largura, com pouquíssimos trechos navegáveis, tá entendendo? E por causa disso ele tem uma diversidade biológica no seu entorno, na sua mata, e como espécies novas de plantas, e da mesma forma de animais tipo anfíbios, répteis, e de animais e organismos aquáticos envolvendo aí plantas aquáticas, como da família Podostemácea, que eles chamam de alface do Pantanal. Um exemplo disso são os grandes efetivos que existem no Rio Papagaio, que é na bacia do Juruena, porque nós temos que falar da bacia do Juruena, não só do Juruena como em si. A bacia toda ela é importante. E aí nós temos uma quantidade imensa de peixes novos, dos quais uma meia dúzia foi descrita, está sendo descrita, e tantas outras que ainda carecem. E com certeza ao longo desse tempo futuro nós ainda descobriremos tantas outras coisas importantes. Eu queria falar outra coisa, também dentro do que nós estamos discutindo. Telespires, pelo noticiário, já tem lá uma quantidade enorme, tem ocorrido mortandade de peixes. Isso vai ocorrer também, se elas forem instaladas aqui. E como é que você viu, se é que a gente já pode quantificar isso, essa relação da instalação lá de Telespires, no benefício que ela pode ter trazido e do mal que ela está causando, se é que isso existe. Agora que ela já está funcionando, como é que você vê isso? Foi um erro? Ele é um erro da seguinte natureza, né? É uma opção de um país. Na realidade, quando você fala de bens plurais, um rio, peixe, animais, eles são bem plurais. Ele é meu, ele é seu, eles são das pessoas, do povo. E aí eu abro até um parêntese para fazer um comentário extremamente importante, que povo, lamentavelmente, é um conceito de dicionário, nunca é praticado por políticos municipais, estaduais ou federais, e até no Supremo Tribunal, recentemente vendo essas discussões sobre essa operação Lava Jato, eles nunca falam que é o povo que não quer isso, eles sempre falam, nós pensamos assim, os políticos, nós pensamos assim, nós falamos de uma economia e de uma economia tacanha, porque nunca se perguntou energia para quem e para quem. Então essa energia que está sendo produzida na Amazônia, ela muito menos para o povão que estão restritos nas cidades, nas zonas urbanas, mas simplesmente para atender efetivos econômicos, tais como futuramente, se elas forem construídas, uma reserva de água de montante que facilitará a navegação para transporte de soja, de milho, de minérios e esses quais, abrindo mão de um recurso nobre e importante de fácil aquisição para a população, que se chama peixe, por exemplo. É correto afirmar de que os políticos estão optando por destruir o rio, construir as hidrelétricas, criar meios de navegação, e que isso, num determinado momento, é muito ruim para a sociedade como um todo? A escolha não é a melhor escolha? É isso que estamos dizendo?
Eu estou dizendo para o senhor e para o povo, para as pessoas que que há uma péssima falta de educação de um povo, notadamente dos políticos que investem na ignorância, porque quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é para a gente comandá-los. Isso é um fato que está aí colocado em todos os níveis. Vide, por exemplo, a situação hoje do país no Congresso Nacional. Verdade. Ok? Então, nesse sentido, os políticos estão muito preocupados, pelo menos até ontem, com os financiadores de suas campanhas e nunca com o povo, que eu já falei sobre ele há pouco. Então, eles não estão preocupados. Então, no caso específico da energia, a energia entra não para suprir a necessidade desse povo enquanto vários níveis sociais, incluindo aí empresários, o povo das cidades, do campo. Não é nessa perspectiva que vem. Ela vem como commodities e por isso negócios. E como negócio a energia tem sido tratada. Quem investe quer lucro. Então não tem jeito. Então não e muita conversa equivocada. Por exemplo, se nós não construímos, vai faltar luz e energia em Juína. Isso é um absurdo de tamanha grandeza, porque o sistema brasileiro é um sistema interligado. Toda energia que é produzida, ela entra no sistema nacional. Muitas vezes, a energia daqui, ela está servindo ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e vice-versa. Então, é uma falácia que se faz. Recentemente, em Rondonópolis, houve uma liminar em favor do Ministério Público, tá entendendo? Para que fosse fechada 2 usinas até que ela fizesse um EIA-RIMA decente, que lamentavelmente foi licenciada no órgão ambiental, que tem sido permissivo. Tá entendendo? E para que ele fizesse o EIA-RIMA, para que os planos de monitoramento fossem adequados, porque haviam errado peixes de bacia, animais de regiões geográficas, nomes de plantas, a coisa era muito pífia. O que significa isso? Não tinha nada de conteúdo em 16 volumes. Então o juiz, com o parecer do Ministério Público, da equipe do Ministério Público, entendeu que devia ser fechado, fazer um EIA-RIMA decente, para que pelo menos ao voltar a funcionar essas usinas, os planos de mitigação e de compensação fossem adequados, porque até aquele momento não se sabia o que devesse fazer. Você entendeu a situação? Aqui há a mesma coisa. Das 7 das 8 usinas que já foram recentemente licenciadas para o Juruena, não houve EIA-RIMA, exceto para uma que, exatamente por ter sido para essa, ela não foi licenciada até hoje, que é a Jesuíta. Né? Recentemente o juiz mandou cancelar o licenciamento dela, eles estão tentando, mas é difícil, porque ela sozinha tem um lago maior do que todas as outras 7 e um impacto muito maior do que todas as outras 7. Francisco, nós vamos fazer um intervalo para dar aqui, entrar no segundo bloco, mas antes de ir, eu queria que você falasse com mais calma para o nosso público o que é EIA-RIMA. EIA, nós temos de 86 uma resolução 001 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que dá todas as diretrizes que qualquer empreendimento altamente impactante precisa de fazer um estudo de impacto do meio ambiente. Está aí o EIA. E o RIMA é um resumo disso para o povo, no linguajar mais adequado, mais popular, que se chama Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Senhores, estamos conversando com o Dr. Francisco Arruda, voltamos já já. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. A OMI tem tudo o que precisa.
São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia, você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Muito bem, de volta conversando com o Dr. Francisco Arruda. Francisco, vai ter que haver, vão ser construídas barragens, vai alterar o nível do rio, vai ficar com mais água, vai propiciar o transporte marítimo por ali, aquelas barcaças lotadas de minério. Isso significa o quê para o leito do rio e para a população ribeirinha? Veja bem, a notícia que nós temos da federação é de que a bacia toda do Rio Juruena, e aí você vê Rio Arinos, Rio Sangue, que já tem várias instaladas, né? Arinos, Sangue, Peixe, e vai por aí afora de toda a bacia, estão previstas 69 PCHs. O que significa isso? Pequenas centrais hidrelétricas. São aquelas usinas de até no máximo 30 megawatts hora. Estão previstas cerca de 20 usinas hidrelétricas. Estas piores ainda, porque serão estas nos de maior volume, que no caso específico seria no leito do Rio Juruena. Dessa perspectiva, nós teremos uma configuração de que nós não teremos mais rios. É equivocada a sua fala quando você fala como ficarão os nossos rios. Ou seja, nós não teremos mais rios. Então, mais grave. Nós teremos uma quantidade imensa de lagos, tá entendendo? Estocando água para esse problema que você disse aí, e que poucas pessoas sabem disso, que é o grande desejo. E aí eu faço uma ressalva, por que ela é muito ruim? Nós temos na Enenauê, agora para falar sobre índios, nós temos aí 8, 9 etnias, eu acho que 8 delas, que elas são muito antigas na região. Elas estão aqui antes da gente chegar há muito tempo. Mas todas, em especial, comem peixe. Mas os Enenauê, eles comem peixe, fundamentalmente peixes com seu beiju, e aí tem os seus mel, suas bebidas lá com caldo de milho, caldo de mandioca, né, seu mel, que é um pouco menor quantidade. Eles não têm nenhuma bebida alcoólica na composição de alimentos, bebidas, né? Então, essas etnias, com esse perfil que se poderá configurar, inundará vários trechos já das terras indígenas dessas etnias. Então, o que isso vai acontecer? Vão aterrar culturas, tipo cemitérios, que são muito importantes e sagrados para eles. E aqui eu abro uma fala que é extremamente contundente, você ouvir aí qualquer pessoa ignorante que é sobre índios, né? Eu nem tanto, mas, né, não sou especialista em índio, mas dizendo que eles são indolentes, preguiçosos, o que é um abuso, porque se tivesse cartório naquela época para registrar o que já era deles, os invasores somos nós e não eles. E como eles vivem da natureza, eles vivem em harmonia, como uma espécie primitiva do Homo sapiens, que o urbanoide é o Homo não tão sapiens. Tá entendendo? Então, dessa perspectiva, eles não precisam fazer mais-valia, eles não precisam acumular riqueza, como a gente precisa acumular riqueza para viver na urbe.
Tá entendendo? Então, esse é o problema. Então, eles não são preguiçosos, muito ao contrário, eles são extremamente inteligentes. Mas essa configuração de lagoas em vez de rios consumirá parte da vegetação. Muitos animais perderão seus ambientes, incluindo aí desde invertebrados, tipo insetos, besouros, borboletas, para citar dois, né? Mas nós temos vertebrados também, tipo sapinhos, pererecas, lagartos, né? Passarinhos. E vem aí ratos, o pessoal, mas rato... Não, na natureza tudo é harmônico, tudo tem importância, mas também nós vamos falar de veados, nós vamos falar de anta, que esses ambientes vão diminuir, porque é mais ou menos assim, você fala, não, mas esses animais eles se deslocam com relativa facilidade, não é assim mesmo que fala? Sim, mas é a mesma coisa que uma pessoa, você tem um grande quintal na sua casa e o cara vem e constrói no seu quintal. Lá já está ocupado, aqueles locais já estão ocupados e esse efetivo a mais vai lá brigar com eles, então vai aumentar a taxa de competição, que pode aumentar a taxa de mortalidade e que todo mundo, principalmente alguns profissionais da área jurídica em especial, eles parecem que são formados em todas as profissões, que vêm discutir com especialistas como se eles fossem dono da verdade do mundo, para a qual ele não tem qualificação para discutir, né? Desculpe-me, só para concluir, então nós temos, acontecendo isso, nós vamos ter um etnocídio. Nós vamos matar essas etnias. Esses índios não conseguirão sobreviver, obviamente, que certos efetivos dessas populações que são pequenas, porém raras e endêmicas nesses locais, como são endêmicas algumas plantas e vários animais, tá entendendo? Então, eles virão para a cidade ou ficarão localizados em locais muito restritos que não dá para... eles precisam de muita terra. Sim, porque é um manejo que ele faz sem danificar, porque o homem utiliza a água para mais-valia, para riqueza. Ele usa a madeira para mais-valia, para riqueza. Ele usa o fruto para mais-valia, para riqueza pessoal. E no Brasil, agora eu vou ser extremamente contundente, 7% aproximadamente, que são extremamente ricos, eles usam o quê? O BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que é o dinheiro seu, o meu, o nosso dinheiro dos impostos que a gente paga para dizer sobre essa dita economia que nós precisamos entrar nesse mundo globalizado, que eu penso que o Brasil precisa pesquisar mais, estudar mais e não ter cabeças privilegiadas sendo contratadas por essas grandes empresas para que sejam usadas exatamente para massacrar essa riqueza que o país tem. O Brasil é um país extremamente rico, onde o povo é pobre. Concordo. Agora, Francisco, você acha então que o que você tem aí são forças antagônicas e que, pelo que se percebe, a força do poderio econômico vai acabar se mostrando mais forte do que a outra força, que é a que você defende, que é a do conhecimento. Do conhecimento e que pretende preservar e que pretende entender essa necessidade do índio e a maneira como ele vive e o respeito à sua maneira de viver. A opinião que você tem é de que quem vence a batalha, as hidrelétricas acabarão sendo construídas, os peixes vão desaparecer, várias etnias serão dizimadas. É esse o futuro que você imagina com a construção dessa ideia? Eu imagino, se nós continuarmos dessa matriz, não é só isso que vai acontecer com o Brasil. Nós vamos ter, como São Paulo, no Juruena, problemas de água. Porque como está acontecendo no próprio Telespires, a vegetação não foi retirada, você vai ter um apodrecimento dessa vegetação
eu estou falando isso, mas na realidade é um processo digestivo, né? Que vai consumir muito oxigênio e essa água não vai ter qualidade. Essa água que vai estocada, ela vai servir muito para navegação, mas ela não serve muito para consumo, porque ela não tem qualidade. O órgão ambiental, apesar da lei diz que tem que fazer uma supressão da vegetação de 100%, o pessoal está fazendo de 30%, de 50%, quando faz 70% excepcionalmente. Então, eu tenho essa clareza. Por outro lado, eu tenho clareza profissional que a mim compete esclarecer essa situação, não só a órgãos públicos como os órgãos privados e a população em geral, que essas coisas vão acontecer. E neste momento eu posso garantir com uma coisa assim simples, infantil, como as pessoas dizem, que o dia em que deixar de existir a última planta, há milhões de anos já deixou de existir o último animal. E o primeiro que foi embora se chama Homo sapiens. Por um motivo simples. Nada na vida, na Terra, consegue existir sem plantas. Está entendendo? Porque elas são os únicos organismos que, através do processo de fotossíntese com a luz solar, produzem o próprio alimento. Porque um bife na mesa para você nada mais significa de quanto de ração o capim comeu o boi. A origem é na planta. Verdade. Então, nós, infelizmente, somos um país de especialista. Está entendendo? Nós formamos em 4 anos. Muitos países, qualquer profissão passa primeiro por 4 anos básicos de filosofia, biologia, química, matemática, física, para depois ele ser médico, ser engenheiro. Então ele tem essa noção. Então nós somos, de uma maneira geral, muita gente que não tem esse conhecimento. Está entendendo? E aí o pessoal joga com essa ignorância, tentar crer que é muito bom, vai dar. Não é verdade. Eu vou citar aqui só o exemplo de Aripuanã. A gente foi sitiado um dia, isso não deixaram. 2 políticos, que eu vou omitir o nome por questões óbvias, tá? Não deixaram sair uma linha na imprensa. O promotor de justiça, a juíza, 4 professores, tá? Em nome do Ministério Público que estavam lá, na época ainda estava na Universidade Federal, foram sitiados por uma senhora, na época, que era presidente da associação comercial, fechou todo o comércio da rua principal, sitiou lá e fez a juíza mudar um parecer que era para não acontecer a audiência pública. Então nós temos uma usina concebida lá em Aripuanã de eu acho que a adução para 261 mega, porque o rio Aripuanã, naquele trecho, ele chega a 1.500 metros cúbicos por segundo, contra 29 na extrema seca, porque ele não tem contribuinte de montante, ele vive de pluviometria. Tá entendendo? E disseram que Aripuanã ia ter aquele crescimento. Nada, todo mundo sabe o que aconteceu. Acabaram-se as obras, ficou lá o estrago, não ficou nada para a Aripuanã, muito ao contrário, ela perdeu quase 30% do efetivo populacional para o município, que era o seu distrito, município, eu me esqueço o nome agora, eu me confundo com os municípios, né? Ali próximo, enfim. Que está muito mais efusivo economicamente, né? E Aripuanã está às moscas. Aquilo que seria... Então, quando você faz uma usina, então, compensação de quê? O que vai ser compensado para Aripuanã? Acabou Aripuanã. A gente vai para mais um intervalo, e aí eu quero saber de você o seguinte: se Juína pode ser uma Aripuanã amanhã, porque serão construídas essas hidrelétricas. Será que vai ocorrer conosco o que está ocorrendo com Aripuanã? Estamos conversando com o Dr. Francisco Arruda, voltamos já para mais um bloco. A OMI tem tudo o que precisa.
São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é pra você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia, você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, estamos de volta conversando com o Dr. Francisco Arruda Machado. Francisco, lembramos a cidade que você queria falar, era Colniza, que é Aripuanã, a seu juízo, esperava-se que ela crescesse e ela diminuiu e o pessoal foi para Colniza. É disso que estamos falando? Sim, o efetivo populacional de Aripuanã diminuiu mais de 20%, enquanto que Colniza cresceu e continua crescendo efusivamente e era uma vila, tá entendendo? Hoje é uma cidade pulsante lá, né? Com uma economia assim, como se diria, crescente. A população de Aripuanã esperava que a construção de usina pudesse favorecê-la, que a cidade pudesse crescer com isso. Onde que você vê a usina impedindo o desenvolvimento da cidade? É o seguinte, porque no caso específico de Aripuanã, você tem uma cachoeira urbana, única no mundo. Se você fosse comparar a magnitude de que ela poderia ser para o Brasil, não só e principalmente para o município de Aripuanã, é mais ou menos como Niagara Falls, ali na divisa de Estados Unidos com o Canadá, tá entendendo? Então ela era prioridade no Pro-Ecotour e isso não foi respeitado. Aliás, não são respeitados. Os EIAs, os estudos de impacto ambiental, de uma maneira geral, eles não são bem feitos e a socioeconomia não conta essa verdade para o povo. Então, muitas dessas empresas de sociedade mista brasileira que estão nesse processo de construção e muitas das próprias privadas que vão construir isso aí, eles têm gente altamente formada que vendem as suas cabeças para irem nesses locais, morar 2, 3 anos antes e fazer a cabeça da população, dando palestra, colocado desde a criancinha. Eu vi um depoimento na audiência pública que me deixou estarrecido lá em Aripuanã, uma jovem que eu avaliei que deveria ter entre 19 e 21 anos de idade, levantou dizendo que tinha que acontecer aquela usina, porque as plantas, os outros organismos na Terra só existem para o domínio do homem. Então o homem tem que fazer o que quer com esses organismos. E nós não podemos perecer por causa deles. Mas então vão em Colniza e vão visitar Aripuanã. Agora você vai ver como que tá. Porque quando a usina acaba, você vai ficar com meia dúzia de funcionários, porque tudo é trabalhado por satélite, comandado por satélite. Então você tem os operadores ali que ligam os computadores que estão manuseando as turbinas e as coisas mais, e aí você tem ali 2, 3 guardas que se revezam em 12 por 36.
E acabou o emprego, não melhora a renda e destrói o ambiente. Sem contar que eu cantei uma coisa que as pessoas não conseguem, mas valeria a pena os municípios fazerem uma pesquisa, que a cidade mais próxima do canteiro de obra, nesse período, tem uma taxa de natalidade muito alta de filhos sem pais, efetivamente reconhecidos. Nem isso eles são capazes de falar. Essa verdade, que é uma verdade que está aí posta para se colocar. Que chega uma população muito grande e que fica um período curto ali, com nenhum compromisso com a sociedade local. Vai chegar, terminar a usina e vai embora para casa e ficam os filhos para trás. É isso que estão falando. Exatamente. Francisco... São poucos os que são tão responsáveis de assumirem os filhos. Agora, uma coisa, eu queria te ouvir falar de uma possibilidade de se ter usina hidrelétrica, desenvolvimento e respeito ao ambiente. Isso é possível em algum momento ou são questões que se excluem? Olha, veja bem, qualquer empreendimento em que você vai usar o recurso natural, ele é primariamente impactante. Os impactos são severos e altos, fato. O que se quer é que se façam estudos bem feitos, que dá perspectiva de poder construir, que pelo menos os processos de mitigação sejam efetivados, como no caso de peixes, mecanismo de transposição de peixes, que não é só escada de peixe, como as pessoas pensam, você tem eclusas, você tem alças, que são rios artificiais, que saem da base da barragem e vão para o final do lago, como alternativa para que migradores possam fazer, porque os peixes mais importantes economicamente são migradores. Aqui nós temos jaú, o caixara, ou pintado, como fala aqui, piraíba, jurupoca, bico de pato, matrinchã, né? E tantos outros, quase todas as espécies de piavas, de uma maneira geral, no senso piava trespincha, piava cabeça gorda, e vai por aí afora, né? Os pacus. Então, e quando a gente fala em pacu e quando a gente fala em matrinchã, nós estamos falando de 40 espécies de cada um, pelo menos. E as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, né? O desconhecimento é tamanho que todo mundo pensa que as espécies de pequeno porte, pequeníssimas, são jovens daqueles adultos, né? Isso para você ver, né? Então, é possível sim. O que eu não vejo no Brasil, e é muito difícil fazer por causa dessa cultura, o Brasil é um país jovem e ele vai sofrer muito por causa dessa cultura que nós temos aqui, né? Da forma como ela veio. Então, nós vamos sofrer muito e a gente vai demorar para começar a entender, e muitas coisas já foram exauridas. Mas é possível, sim, que nós fizéssemos um planejamento hidrológico, ver-se quais são esses potenciais e que fizéssemos uma escala das necessidades da energia para o povo e não da energia só para alavancar a economia de grandes produções. Tá entendendo? Então, na Amazônia, a maioria, se não todas as usinas que foram feitas, foi para alavancar a produção de alumínio, de ferro, de cassiterita, e vai por aí afora. E aí o povo paga todos os aumentos para que essas empresas continuem pagando menos, e são as que mais consomem. Isso é uma coisa seríssima. E aí vem o economista aqui com certeza falar que eu não entendo nada de economia, estou falando bobagem. Tá, mas eu sei ler a minha conta. Eu sei ler quanto que é pago de ICMS. Eu sei ler quanto que é o número que vem lá. Para você ter uma ideia, a minha conta do mês passado foi 320 e alguma coisa. A deste mês foi 647, porque nesse entremeio houve mais 42%. E com o calor todo que se faz nesse momento, é óbvio que foi aquele extremo. Então, as pessoas precisam parar
para aprender. Como eu respeito os outros profissionais, eu gostaria que eles também me respeitassem. Entendi. Só isso. Então, Francisco... Eu não sou um capial, analfabeto, que não sabe ver ou entender o vernáculo brasileiro. Eu entendo muito bem de língua portuguesa. Eu leio os artigos, inclusive econômicos, e sei o que eles estão estampados. E aqui, só para dizer de uma coisa séria, eu ouvi na terça-feira, mas nós fizemos modelagem matemáticas, nós fizemos modelagem e os números indicam que os impactos... Número não vai salvar a planta, número não vai salvar animal. Sabe por quê? Porque pouco se conhece da fenologia, tanto de plantas como animais. O que é isso? Reprodução, polinização das plantas, tá? Frutificação, germinação, como que isso acontece, reprodução dos animais, troca de pelo, aumento de pelo, troca de casca, que é um processo fenológico nas cobras e que poucas pessoas... Então nós temos muitas coisas que é desconhecido. E eu me atrevo a dizer para o senhor o seguinte, com todo respeito ao ouvido dos senhores telespectadores, se o senhor precisar de um oftalmologista, o senhor não procura um proctologista, o olho é diferente. Verdade. Então, dessa perspectiva, por que biólogo não pode ser especialista se todas as outras profissões, se você tem advogado tributarista, advogado criminalista, né, vara de família e vai por aí afora, por que não pode ter o botânico, não pode ter o ictiólogo, não pode ter o herpetólogo, não pode ter o mastozoólogo, não pode ter o ornitólogo? Tá entendendo? Porque se você tem o geneticista, a genética está bem obrigada graças aos biólogos. Ou vocês pensam que são os médicos que são os grandes mentores da genética mundial? Não são. No mínimo são biomédicos, que é uma outra profissão paralela. Francisco, eu estou tentando entender, sabe por quê? A sua fala me leva a tentar concluir que você tem de uma parte a ganância pelo lucro. Fácil e enriquecimento rápido. Enriquecimento rápido. Você tem de outra parte um governo que não fiscaliza, porque você deu a taxa aí de 30% só, quando muito chega a 70%. Ok. E você tem também essa, talvez, eu não sei qual das três é pior, você tem também um número grande que pode ser debitado ao desconhecimento mesmo, é a ignorância sobre o assunto. E essas pessoas estão ali a assinar autorizações para que as usinas sejam construídas e tal. Então, eu fico tentando te ouvir acharmos uma saída. Porque eu estou com 3 variáveis aí, cada uma pior do que a outra, que é a ganância para ganhar dinheiro, a falta de conhecimento científico, a falta de conhecimento para poder liberar ou não, e a falta de fiscalização, porque você tem um governo que, dentro do que você coloca, isso passa, isso teria que ser aprovado pelo governo e elas são aprovadas. Como é que faz para lidar com esses 3 gigantes e ainda assim gerar energia, essa sim, necessária para atender o povo? Tem jeito, Chico, eu estou tentando te ajudar a nos encaminhar para uma saída. Olha, eu particularmente acredito que há uma forma sim de conciliar homem e natureza. Sempre há essa possibilidade. Há como utilizarmos os rios, fazendo até em alguns deles usinas, mas fundamentalmente há de se pesquisar para novas tecnologias. Tá entendendo? Nós estamos usando aterro sanitário ainda em vários locais, quando já existem outras tecnologias muito importantes que poderiam, inclusive, aproveitar o lixo como produção de fonte de energia. No Nordeste todo, nós temos 24 horas de ventos, mais ou menos, apesar de existirem pessoas tão ignorantes que estão achando que pode estocar vento, né? Dessa perspectiva, nós temos usinas que poderão produzir mais ou menos, e como o sistema é interligado, você controla para onde que vai, se a produção é menor ou maior. Tá entendendo? Nós temos como fazer isso, E eu quero acreditar que isso seja possível e seja viável. Agora, eu encerro esse momento da minha fala dizendo para você o seguinte:
A melhor forma que nós poderíamos resolver para dar um grande balanço na falta de respeito com o povo é todo mundo não votar nas próximas eleições. Ok. Senhores, estamos conversando com Francisco Arruda, que sugere que não votemos e que acha que é possível, apesar de tudo, haver alternativa de construção de hidrelétrica e respeito ao meio ambiente. Segundo ele, falta conhecimento. Voltamos já já para o próximo bloco. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave e Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Em Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Muito bem, senhores, de volta para o último bloco com o Dr. Francisco Arruda Machado. Francisco, eu estou te achando muito pessimista, mas, de qualquer maneira, nós temos que ter esperança, né? Deixa eu te perguntar. Digamos que a gente tivesse que recomeçar. Uma hora tem que parar, tomar consciência do que está acontecendo e procurar novos rumos. Por onde você acha que deveríamos começar? O que tem que ser feito? Como é que começa um novo olhar sobre o desenvolvimento e o meio ambiente? Na realidade, eu estou colocando uma realidade, foi até redundância, né? Que ocorre no Brasil hoje. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo, nesse momento, realista. Ok? Mas está sendo pessimista em relação ao futuro, não? Não. Porque quando eu terminei aquela frase, uma das formas seria não votar, na realidade é uma forma de fazer as pessoas pensarem em coisas boas. Talvez até as pessoas chegaram nessa eleição, falaram assim, para citar um exemplo, o que houve aí? Difamaram a Marina de tudo quanto foi jeito. Eu estou dizendo que ela seria melhor que a Dilma, não estou nada disso, tá entendendo? Mas difamaram, falaram, a própria Aécia, e depois a Aécia foi pedir que ela compusesse o seu quadro do segundo turno. Então, nós temos que pensar, nós temos um futuro. O Brasil ainda tem um efetivo, né, que vira commodities, essa parte ambiental muito grande. E é um equívoco achar que só o agronegócio que é o grande propulsor, não só de Mato Grosso, como do Brasil. Eu gostaria que esse agronegócio fosse desse tamanho e maior ainda, que essa produção fosse beneficiada para a gente não comprar, por exemplo, leite de soja lá da Europa, né, da Bélgica, por exemplo, com 10, 12 sabores diferentes. Então o pessoal leva nesse preço, né, faz muita gente, aliás, faz pouca gente rica aqui, porque é um mínimo da maioria do povo, mas você não tem beneficiamento. Entretanto, o país é maravilhoso, o Brasil produz tanta coisa boa, na saúde, a educação está mal, mas uma coisa boa
sabe que seria uma coisa boa? Primeiro, um bom prefeito para mim seria aquele que conseguisse numa cidade instalar uma rede de esgoto efetiva, que tratasse essa água e que fosse para esses mananciais, para esses corpos d'água tratada. Não usar os córregos e os rios como seus esgotos. A segunda coisa, e talvez melhor e mais importante do que essa, que respeitassem a categoria mais importante que tem num país. Não porque eu sou o professor, mas o professor. Porque quando o seu filho chega na sua casa e você faz alguma coisa errada, ele diz, papai, está errado. Mas como? Mas a tia falou que está errado. Tamanha é a importância, e você tem gente ganhando R$600, R$80 no Nordeste para dar aula e anda 10 quilômetros todo dia e dorme 3, 4 horas por noite para fazer isso. Isso é de uma irresponsabilidade, enquanto você tem salários que, por mais que pareçam muitos, mas a gente paga 38,5%, né? Claro. É 27,5% de imposto de renda e 11%. Então, essas coisas precisam ser dignificadas num país rico onde o povo é pobre. Nós precisamos redistribuir isso. Porque aqui, inclusive nessa cidade, muita gente vendeu 3 hectares no sul e comprou 3 mil aqui. Esse é um fato que ocorreu no passado, porque o slogan do senhor governador à época tinha um slogan que era 40 anos de desenvolvimento em 4 anos de governo, e chamou todo esse tipo. Então surgiram Sinop, Alta Floresta, e derivado disso Cláudia, Vera, Juína, e vai por aí afora, tá entendendo? Poucos núcleos aqui que não viraram cidade, pouquíssimos. Um aqui próximo, que é na beira do Rio Juruena, que está cheio de mansões lá, mas eu não esqueço o nome agora da localidade. Tá entendendo? Então, virou balneário, né? O Rio Juruena vem lindo, passa naquele estreito ali, vai embora. Do outro lado é uma aldeia de Quibatsa. Eu me esqueço o nome do local, agora, bonito que é. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que a gente está. E agora, fundamentalmente isso, sabe? Você precisa investir naquele que educa. O pai precisa aprender a educar os seus filhos e entender que escola é para fazer escolarização e não para ter. Se pai não consegue educar 2 filhos em casa, como que um professor vai ser pai de 40 e pai e mãe de 40? Lá é para fazer escolarização, é a educação formal. E por isso que está esse balaio de gato aqui. A educação sai de casa. A educação sai de casa. Lá ele vai aprender. Lá é uma escolarização, ele vai aprender. 100%. Francisco, nós estamos chegando no final do bloco e eu queria falar sobre o seu parecer. Você foi chamado para produzir um parecer para a FUNAI. Muito bem. Você produziu o parecer, eu queria saber o que esse seu parecer concluiu e o que foi feito dele. Bom, é o seguinte, no dia 17 de dezembro de 2014, eu fui solicitado pela FUNAI, que eu tinha prazo até 5 de janeiro, foi solicitado oficialmente ao Ministério Público, a minha chefia, uma carta para ele me autorizou. Eu estudei o necessário, estudei a peça que me foi enviada, para fazer um parecer sobre a PCH jesuíta, aí da bacia do Juruena, ok? Então, o que eu fiz? Eu estudei, emiti esse parecer convicto, colocando muitos dos problemas aqui discutidos, mas baseado nas informações que existiam na peça. Muito fracas, por sinal. Né, o processo de licenciamento da usina, que foi o único EIA-RIMA produzido até então, para todas que estão lá já funcionando no Juruena, é essa jesuíta. E os argumentos medíocres, pífios, sabe? Sim, sem consistência. Então eu fiz aquilo que deu cerca de 18 laudas, com toda a literatura citada, para que não houvesse problema de contestação, de que foi assim, de achismo, que tem muita... o Chico Peixe, como dizem para mim, ele acha, eu não acho nada. A biologia, ela é uma ciência e ela tem sua efetividade de conhecimento e ela tem a sua funcionalidade
enquanto biologia de planta, biologia de animal. Tá? No amplo sentido, entendendo aí genética, morfologia, taxonomia, ecologia e vai por aí afora. Então, esse parecer, ele pautou para mostrar os caminhos. Por que essas coisas estão erradas? Por que elas não poderiam ser licenciadas dessa forma? Por que uma usina dessa, o ideal é que ela não seja construída? Tamanho é o impacto por tantas outras que querem construir ainda. Por que essa ganância? Tá entendendo? E recebi um e-mail há cerca de 30 dias aí, mais ou menos, né, 20, 30 dias, da colega da FUNAI, que disse que o juiz concedeu a liminar, não sei se vão recorrer ou não, para que ela não fosse construída. Ele acatou o argumento, ele julgou que o argumento era consistente. Agora, eu diria, neste momento, que falta ao órgão ambiental exigir que a legislação seja cumprida. A 001 do CONAMA, ela é maravilhosa, da perspectiva de que você possa fazer um bom trabalho. Mas só que banalizaram o EIA e o RIMA. Banalizaram o estudo de impacto ambiental. Ele foi concebido para dizer, este empreendimento pode ser construído ou esse empreendimento não pode ser construído com o estudo. Você manda um estudo sem juízo de valor. E o órgão ambiental avalia, não, esse aqui não pode, porque no custo-benefício, né, para os ambientes, para o povo, ele é muito mais pernicioso do que vai dar alguma coisa boa. Então ele não pode. Ou se nós fizermos tais e tais mitigações, tais e tais compensações, ela pode ser. Tá entendendo? Agora, essa tem algum jeito de ser ou não tem? Esta ou qual? Essa não, do, eu do seu particularmente, eu fui na audiência pública em Sapezal, eu acompanhei o promotor que foi auxiliar o promotor que estava chegando lá, era novo, e fui, eu não vejo viabilidade. Eles vão me dizer o seguinte, mas nós já temos tantas construídas para cá e para cá, ela está no meio. Sim, dá um refresco para quem vive aí no meio, e não viver salutarmente, seja planta, seja peixe, qualquer vertebrado, seja peixe. E as pessoas têm assim uma ignorância maior ainda em relação aos peixes, que quando tem uma cachoeira, para cima não tem peixe mais. Então Salto Augusto é impeditivo para que Matrinchãs subam, que Jaús subam, que Curimbatais subam. Não é verdade isso. É tão verdade que nós temos todos os peixes aqui para cima. Quer seja na sua evolução pretérita rio-peixe, quer seja em todos os canais anastomosados que existem por baixo, que o bicho entra aqui por baixo e sai lá fora, como tem vários outros rios que assim as pessoas não sabem. Porque a exploração subaquática ela é muito difícil, mas a gente sabe que elas existem. Mas existem tecnologia para você estudar o rio e poder explicar, e a ictiologia hoje, os especialistas em peixes estão estudando isso para tentar explicar como que essas coisas acontecem, que muitas vezes não foi nem a gênese, mas sim a morfologia do rio que permite que isso ocorra. Porém, não vai conseguir vencer, por exemplo, um peixe elétrico, não vai ter peixe elétrico aqui para cima, tá entendendo? O piraíba, por ser um peixe muito grande, ele não vai ultrapassar Salto Augusto, tá entendendo? Mas o pacu borracha, por exemplo, que é um peixe preto com laranja, né? Um pacu preto com laranja, ele vai ter aqui para cima. Então, o que eu estou falando para o senhor é um pouco de conhecimento que leigos acham que sabem. Entendi. E aí constrói. Aí constrói, achando que essa de falar que os peixes não sobem 7 quedas, né? Está acontecendo essa atrocidade com os piraíbas lá. Já morreu muito peixe. Eu atrevo a dizer que já morreu mais de 1 tonelada só de piraíba. Em uma das fotografias que mandaram para mim, tem um bicho de cerca de 150 quilos. Como eu sou de base comportamental na biologia, eu me atrevo a dizer que isso é um suicídio coletivo. Por quê? Porque eles subiriam
mais um pouco e reproduziriam daqui a 2 meses, começaria o processo reprodutivo. Entre aspas, assim, ficariam grávidos os peixes, tanto os machos como as fêmeas, porque a reprodução é externa para esses animais. Então, como eles não acham como acessar aquele local que geneticamente ele já tem dentro de si para acessar, eles começam a se suicidar, porque eles não sabem o que é. Aí eles batem a cabeça na pedra, quebra a cabeça, aí fura o bucho, vai por aí afora. E isso está ocorrendo? Isso está ocorrendo em Telespires. Francisco, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero encerrar, mas pedindo que você fale alguma coisa, um pouco mais, sobre a questão que você vai falar amanhã. Nós vamos estar lá acompanhando a sua fala. Sobre essa questão do rio. O Rio Juruena, você vai falar das hidrelétricas, você vai fazer lá um apanhado, uma fala que você me disse que será de 35 minutos. 30 minutos. Eu queria que você concluísse o programa, nós chegamos no finalzinho já tem aí alguns minutos para concluir a fala, falando do Juruena, que eu queria encerrar do Juruena, exatamente como nós começamos. Bom, o Juruena, enquanto caudal, Rio Juruena, e o Juruena enquanto bacia com todos os seus tributários, é uma região brasileira com alto grau de endemismo, que significa espécie restrita em área restrita, nas quais podem ser inseridos todas as etnias que lá ocorrem. Você vê que elas são poucas e ocorrem bem próximas uma das outras, mas você tem até línguas diferentes entre elas, apesar que eles se entendem com uma com a outra. Então, e raridades, elas são raras. E outro detalhe, a Constituição brasileira prevê a proteção desses indígenas. Então, por isso só já não se poderia construir nada no Juruena por respeito a esses índios. E tem que acabar com essa conversa fiada de que eles são preguiçosos. Agora, eu vou falar lá sobre isso, sobre como que essa biota, que significa plantas e animais, e a água em si, enquanto extremamente importante à vida, não só dessas plantas e desses animais que está lá, mas também desse animal chamado homem, entendendo eles enquanto índios, ribeirinhos, populações tradicionais que estão aí, e o Juruena como um grande estoque de água para as populações dos cerca de 26 municípios que englobam a bacia, tá entendendo? E num futuro, e não precisa ser muito distante não, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter problema igual São Paulo. Falta água. Vai faltar água. Francisco, com tudo isso. Você já pensou? Será um caos, mas olha... Não, mas a minha fala, eu encerro assim, gente, falei de tantas coisas que não são fáceis de falar, mas isso está acontecendo. Mas o meu querer e a minha perspectiva profissional, que enquanto eu tiver capacidade de indignação, eu vou trabalhar para que isso melhore. A minha fala é no sentido de procurar caminhos, agregar a outros profissionais, chamá-los para compor e não para desagregar. E não para separar. Eu quero ser parceiro das pessoas, eu quero que as pessoas sejam parceiras, e eu já tenho vários parceiros dentro do estado de Mato Grosso, na academia, né? Do povo em geral, não sem motivo, muitas vezes eu sou chamado por vários amigos em vários locais do estado onde eu passo para me candidatar. Falei, não, isso seria o meu suicídio pessoal. Chico, muito obrigado. Senhores, conversamos com o doutor Francisco Arruda Machado, doutor em Ecologia pela Unicamp. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Francisco Machado. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Espero você. Até lá.